Saúdo a todos os professores de primários com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui, não é? Semana passada a gente estava aqui também, essa semana estou aqui de novo. E vocês vão aí, não é? Me ajudando, comentando aqui embaixo, diz o que está achando, não é? Normalmente é sempre uma irmã aqui, é uma novidade ter um irmão, não é? Então diz aí no comentário o que é que vocês estão achando, tá bom? Mas que trimestre abençoado, né? Ricos, os primários estão tendo um privilégio maravilhoso, que é conhecer as aventuras de um grande missionário. E esse missionário não é qualquer missionário. Esse missionário é o grande apóstolo Paulo, não é? O missionário, o homem de Deus, que Deus usou, não é, fortemente, grandemente, para ganhar muitas almas para o seu reino, né? Deus usou ele para abrir muitas igrejas, plantar muitas igrejas, não é? E a aventura de hoje é uma aventura muito legal, muito legal. E você, professor, olha, não deixa para assistir a aula, pré-aula, e não deixa para estudar a aula um dia antes não, viu? Desde o início da semana, já vai estudando, já vai lendo a tua aula. Toda a lição de hoje vai estar embasada em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20, tá bom? Lê, relê, estuda, vai para o dicionário bíblico, vê lá o cenário, o contexto, não é? Porque as tuas crianças, mesmo pequenininhas, não é? É bom quando você traz para elas novidades, não é? Realidade daquele povo, de Paulo, como é que ele sentia naquela situação. E isso é muito interessante. Então, estuda a lição, professor. Não esquece de estudar, tá bom? E hoje a lição vai falar sobre os falsos missionários. É a lição número 10, uma lição muito abençoada e que precisa ter muita cautela também, porque vai falar sobre os falsos missionários. Existe, não é, verdadeiro, mas existe também os falsos, né? E a gente vai aprender aqui. Eu trouxe aqui para vocês, se vocês não têm, não é, o visual da CPAD, não é esse visual aqui. Se você não tem esses visuais, não é, eu trouxe aqui uma maneira de vocês aplicarem a lição, não é, bem prática. Algumas coisas aqui eu vou deixar em PDF, não é? Outras, como é a história de Paulo, você pode, na recapitulação, trazendo coisas que a gente já forneceu para vocês de aulas passadas, né? Não deixa não, não joga fora não, né? Usa tudo para o reino e o entendimento das crianças na sala de aula. Tudo é rico, tudo é recurso, tudo é material, né? Glória a Deus por isso. Orou com as suas crianças? Então ora com elas, agradece a Deus, né? Eu quero que ao final desse trimestre as tuas crianças saiam com um desejo no coração de ser um verdadeiro missionário. Glória a Deus. Eu trouxe aqui um corinho. Depois que você já orou, já deu bem-vindo, já recebeu as suas crianças, não é? Você vai cantar esse corinho. E esse corinho é interessante, que vai até ajudar as tuas crianças, porque as tuas crianças estão nesse processo de alfabetização, são primários, dá até ajudar elas a contarem, né, de 1 até 10. É bem interessante. Não é? Eu aprendi agora também esse corinho, aprendi, pesquisei, aprendi para dar essa aula para vocês e eu achei muito bom, porque vai falar sobre o verdadeiro Deus, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos, o nosso Deus. É bem interessante, ó. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, eu conto 4, eu conto 5, eu conto 6, eu conto 7, eu conto 8, eu conto 9, eu conto 10 qualidades de Deus. Ele é tremendo, perfeito, eterno, ele é bom, fiel, dono do céu.
Santo, lindo e soberano e Deus. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, eu conto 4, eu conto 5, eu conto 6, eu conto 7, eu conto 8, eu conto 9, eu conto 10 qualidades de Deus. Glória a Deus. Essas crianças vão estar ali, ó, ali animados, louvando a grandeza e as qualidades do nosso Deus. Aleluia. É simples, é alegre, é animado, é agitado, mas vai ensinar as tuas crianças sobre as qualidades do nosso Deus. Ele é tremendo, ele é perfeito, ele é eterno, ele é bom, ele é fiel. E a cada qualidade que você vai cantando no corinho, por que não? Vai explicando para elas o que é cada qualidade dessa, o que é Deus ser fiel. Explica para ela o que era o Deus fiel, como é ser fiel, o que é tremendo, né? O que é santo, lindo, soberano, ele é Deus, glória a Deus. O momento do corinho, a gente tem que entender que o corinho, quando a gente canta, ele não é apenas uma musiquinha para agitar, para embalar, não, para dar de jeito maneira. O corinho, ele, tudo que você vai fazer na sua aula tem que estar voltado para a lição, tem que trazer a mensagem, tem que falar sobre o tema central da lição. E eles não podem cantar por cantar, eles têm que cantar e entender o que estão cantando. Então, eu te apresento esse corinho, mas você precisa ler o corinho, explicar para eles esse corinho, e eu tenho certeza que eles vão estar animados falando da grandeza do nosso Deus. E é sobre isso, porque esse aqui é o verdadeiro Deus, né? O nosso Deus. Mas chegou um momento muito especial da aula, que é o momento da memória em ação. Eu já falei aqui na lição passada que é importante a memória em ação. Quando a tua criança ela memoriza um versículo, é uma arma que ela bota dentro do seu coração para quando o inimigo vier tentar, o inimigo quiser tirar ela da presença de Deus, ela, olha, tem a palavra no coração, né, para poder ela responder às tentações da vida, às investidas do inimigo. Então, é um momento muito importante. Não deixe de fazer a memorização. E eu botei aqui no Memória em Ação, olha, uma coroa e cortei assim, ó, botei ele num formato de quebra-cabeça, porque antes da tua aula começar, você vai cortar as peças desse quebra-cabeça, dessa coroa, onde tem escrito o versículo de hoje. E o versículo de hoje diz: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, forças e poderes. Efésios capítulo 1, versículo 21, parte A. A coroa aqui, porque Cristo, ele reina. Glória a Deus. E você vai cortar esse quebra-cabeça. Já vou deixar disponível para você, desse tamanho grande aqui, né, em 2 folhas, para você cortar esse quebra-cabeça e deixar as tuas crianças. Depois de você ler na Bíblia, de vocês repetirem com as crianças o versículo, vocês vão dar as peças para elas, você pode dividir em 2 equipes. Quem montar o quebra-cabeça primeiro e ler bem alto o versículo, memoriação, sem olhar para o quebra-cabeça, né, vai ganhar ali aquela competição e eles vão memorizar de maneira bem criativa, bem animada, né? Vocês gostaram, professores? Vai estar aí no Drive, tá bom? Está aqui no Drive, a gente vai disponibilizar para vocês esse quebra-cabeça com o Memória em Ação. Amém? Olha, já vou adiantar aqui para vocês que eu também vou deixar ele num formato menor para você dar para eles como uma lembrança da aula de hoje. Para quando eles estiverem em casa, ociosos, não é? Quando eles se juntarem com os amiguinhos de outra sala ou da rua, eles se juntarem para montar esse quebra-cabeça. Vai ser muito legal mesmo. Vou deixar ele em menor, não é, nesse tamanho aqui, para que você possa dar para cada um, eles vão cortar e brincar lá com os amiguinhos deles, animados, e decorarem, né? Ser bênção do céu. Se lembra, professores, da aula passada que eu fiz aqui, não é, que eu trouxe para vocês esse mapa, os lugares do mapa que a gente marcou, não é, foi Tessalônica e Bereia.
Mas a viagem continuou de Paulo. Paulo continuou viajando, visitando as cidades. E ele chegou nessa cidade aqui, ó, em Éfeso. Exatamente nessa cidade que vai se passar, olha, a história de hoje. Muita curiosidade da história de Paulo que aconteceu aqui em Éfeso, tá bom? Aí você vai começar a falar sobre quando Paulo ele chegava, né, ele sondava aquele povo, né, ele sondava o povo, ele sondava a população. E nessa cidade, Paulo vai perguntar sobre o batismo com o Espírito Santo, e aquele povo não sabia responder que batismo com o Espírito Santo era esse, ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Todos eles tinham sido batizados pelo João Batista, nas águas. E Paulo explicou, não é, que João Batista, ele batizava nas águas, não é? Mas Jesus veio para batizar, não é, com fogo, no Espírito e com fogo. Aleluia! E quando Paulo falou, apresentou a ele, aquele povo, o batismo com o Espírito Santo, e quando Paulo botou a mão sobre eles, a Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas, falar em línguas estranhas. Professor, essa aula é importante, professor, para você explicar sobre o falar em línguas estranhas, porque as tuas crianças, elas estão vindo para a igreja e elas percebem, não é, o falar em línguas, não é, as pessoas falando, adorando, com aquele fervor, a igreja, quando está naquele momento cheio do Espírito Santo de Deus, falando em línguas estranhas, eles precisam saber o que é isso. Então, esse é o momento de você falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque todos ali que estavam ouvindo Paulo, que não conheciam o Espírito Santo, não conheciam o batismo com fogo, começaram a conhecer e a ser cheio do Espírito Santo de Deus. E ali, olha, Paulo passou 3 meses ensinando. Alguns acreditavam em Paulo, outros não acreditavam em Paulo, não é? Mas Paulo ali continuou fazendo a obra do Senhor, expulsando. Veja que coisa poderosa. Chegou um momento no ministério de Paulo, que Paulo operava, né, através do poder do Senhor Jesus, do Espírito Santo, ele operava milagres. O povo pegava o lenço de Paulo, né, e quem tocava no lenço de Paulo era curado. Meu Deus, que unção, que poder, não é? Paulo estava sendo revestido do poder do Espírito Santo de Deus, sendo que algumas pessoas, basicamente 7 homens, que eram chamados de 7 filhos do grande sacerdote Seva, eles, não é, pensando que iam ter autoridade, assim como Paulo tinha, não é, se faziam de ovelhas, não é, mas eram falsos missionários, não é? Eles se faziam de ovelhinhas, mas não eram. Eles queriam expulsar demônios, operar milagres e maravilhas em nome do Deus de Paulo, nome de Jesus, mas eles não tinham relacionamento nenhum com Jesus. A ovelha conhece a voz do seu pastor, aleluia! Quem é salvo, redimido, lavado, conhece a voz do pastor, não é? E eles queriam operar milagres e maravilhas através do relacionamento de Paulo com Jesus, mas eles não tinham relacionamento com Deus. Quando eles estavam expulsando um demônio uma certa vez, vocês não sabem o que aconteceu. Aqueles homens que estavam endemoniados, sabe o que foi que disseram para eles? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, quem são? Pegaram aqueles homens, olha, e deram uma pisa neles, saíram todos apanhados, né? O demônio ali, ó, chegou e deu uma pisa em todos eles. Meu Deus, que vergonha. Sabe o que é isso? Ovelhas, não é? São lobos com peles de ovelha. Olha, falsos missionários são lobos em peles de ovelha, não é? E você pode, olha, fazer essa imagem que eu vou deixar disponível para vocês,
também em PDF, colar aqui a carinha do lobo, carinha da ovelha. Quando vocês começarem a falar sobre eles, sobre os filhos do sacerdote Seva, você pode mostrar a eles que queriam ser ovelhas, mas por trás eram lobos disfarçados. Faça aí, ó, vou deixar também no tamanho pequenininho para vocês presentear eles no final e eles aprenderem. As ovelhas são bons missionários, são missionários de verdade. E os lobos são maus missionários. São missionários que são, aqui, ó, só querem ganhar fama em nome de Jesus, não é? Mas não querem se relacionar com Jesus. E olhe, e aí a Bíblia vai dizer que Paulo foi pregando, e aí vem, olha, de novo, e as pessoas iam se multiplicando, o evangelho ia crescendo, ia se espalhando, e o povo ia aceitando Jesus. Glória a Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Tem poder. Aleluia, cresce. Aleluia, glória a Deus. Professores, esses são as ideias que eu trouxe para essa lição número 10. Espero que você tenha gostado, né? Espero que as tuas crianças saiam dessa aula cheias do Espírito Santo de Deus, entendendo que eles não podem ser como aqueles homens, mas que eles sejam verdadeiros missionários, não falsos missionários, tá bom? Professores, fiquem na paz, até uma próxima. Comenta, curta e compartilha. Seja abençoado, amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.